Hoje temos inúmeros concorrentes. Não importa a qual setor ou segmento façamos parte. A questão não é produzir mais, e sim faturar mais. Em tempos de crise, se quisermos sobreviver, necessitamos ainda mais de possuirmos um diferencial. Para sermos mais competitivos, necessitamos de ter preço e qualidade, nessa ordem. Se não podemos subir o preço para aumentarmos o faturamento e assim saldarmos nossas dívidas, logo necessitamos reduzir os custos para aumentarmos este faturamento. A indústria descobriu que para sobreviver em um cenário adverso, ela tem que aumentar a produtividade e não somente a produção. Mas será que é só a indústria que necessita disso? João, empreendedor, teve a ideia de produzir bicicletas. Então, para isto, definiu o local, contratou fornecedores de peças para bicicletas e contratou o Pedro Bom de Braço para montá-las. O salário mensal do Pedro Bom de Braço era de 1.000 moedas. Passados 30 dias, qual foi a surpresa do João empreendedor? Neste espaço de tempo, o Pedro Bom de Braço, devido sua inexperiência, havia montado apenas uma bicicleta. Logo, se o custo do Pedro para o João empreendedor é de 1.000 moedas, o custo unitário de mão de obra da bicicleta está em 1.000 moedas. O João empreendedor, desesperado com esses custos, treina o Pedro Bom de Braço em montagem de bicicletas. No mês seguinte, o João empreendedor começa a colher os frutos de suas ações corretivas na empresa. Você já percebeu que a história do nosso amigo aqui é sobre produtividade, né? Então vamos continuar. O Pedro Bom de Braço melhorou sua produtividade em 100%, ou seja, estava produzindo 2 bicicletas. Eu disse, não uma, mas 2 bicicletas em seu mês de trabalho. Bem, foi uma melhoria expressiva, pensou o João, mas ainda está longe do ideal, pois o Pedro Bom de Braço continua recebendo 1.000 moedas ao mês, e sua produção foi de 2 bicicletas durante este período. Com esta nova situação, o custo com mão de obra por bicicleta baixou para 500 moedas. O João empreendedor, animado, mas não satisfeito, revê os procedimentos do Pedro Bom de Braço e o capacita neste novo processo. Se passaram outros 30 dias e o resultado foi satisfatório, pois o time de um só, o Pedro, ainda não muito ambientado com o novo processo, conseguiu produzir 10 bicicletas, baixando assim os custos com mão de obra por unidade para 100 moedas. O ganho de produtividade continuou e no mês posterior, o Pedro Bom de Braço já estava produzindo 80 bicicletas, baixando o custo com mão de obra para 12 moedas e meia. É incrível o que pode ser alcançado com mais produtividade, não? A empresa do João Empreendedor estava muito competitiva. Mesmo dando excelentes descontos para seus clientes, ainda estava garantindo uma formidável margem de lucros. Agora vamos verificar o que ocorreria se a visão do João Empreendedor não fosse a de produtividade, mas sim a de produzir mais e mais, sem se preocupar com os custos. Se o João Empreendedor, ao verificar que sua produção estava muito baixa, a um custo de mão de obra em 1.000 moedas por unidade, ao invés de melhorar a produtividade do Pedro Bom de Braço, ele contratasse o Chico Ligeiro para compor a equipe com o Pedro, pagando, claro, ao Chico o mesmo que pagava ao Pedro Bom de Braço. E se o Chico Ligeiro estivesse produzindo o mesmo que o Pedro Bom de Braço, ou seja, uma bicicleta ao mês, o que teríamos aqui?
seria um custo de mão de obra de 2.000 moedas e a produção de 2 bicicletas, resultando em um custo unitário de mão de obra de 1.000 moedas por bicicleta. Houve um aumento da produção, mas não ocorreu uma diminuição dos custos. O João empreendedor, seguindo em sua estratégia, contrata o José Orelha e mais 7 companheiros para integrar a equipe do Pedro, agora com 10 integrantes, e cada um produzindo uma bicicleta por mês. Agora, obtemos a seguinte situação: 10 trabalhadores produzindo 10 bicicletas ao todo, com um custo total com mão de obra de 10.000 moedas. Isto nos proporciona o custo de 1.000 moedas de sempre. Essa história nos lembra Peter Drucker. Ele nos disse: crescimento que aumenta o volume sem promover produtividade é gordura. Crescimento que diminui a produtividade é câncer. Para fins didáticos, a história de nossos amigos João Empreendedor e Pedro Bom de Braço reduz os custos apenas em custos de mão de obra. Contudo, o raciocínio da produtividade abrange os demais indicadores da produção, tais como equipamentos, maquinários, instalações, entre outros. Eu sou o João Paulo e este é o ISET TV.